Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Pode ser uma metrópole ou uma cidade pequenininha lá no canto do mapa de São Paulo. A violência não escolhe mais lugar. Explosão de caixas eletrônicos, assaltos a bancos, fora o avanço do tráfico de drogas, que deixa moradores ilhados e assustados. E as drogas também não escolhem mais vítimas. As políticas públicas de segurança e de prevenção à dependência química são o assunto do nosso programa de hoje, que recebe o ex-deputado estadual Edson Ferrarini. Ferrarini é advogado, psicólogo e coronel da Polícia Militar. Foi eleito em 1986 e reeleito para outros 6 mandatos aqui na Assembleia. Coronel, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. Honra é minha, muito obrigado, viu, Viviane? A gente vai relembrar, sem dúvida alguma, momentos muito importantes da história de São Paulo. Essa nossa gravação, como as outras que você tem feito com relação à Constituinte, elas vão contar um pouco da história e do que aconteceu em São Paulo há 25 anos atrás. História é uma palavra que a gente adora aqui, viu? Deputado, costumo perguntar para a maioria dos nossos entrevistados que deixaram de trabalhar aqui há um tempão se eles sentem saudade. Mas o senhor faz pouco tempo que deixou essa casa, né? Foi no finalzinho de 2014. Mas já deu tempo de sentir saudade? Me conta. Você lembra, você gosta, porque você passou por aqui e você descobriu que você pode ser útil. Eu me lembro lá atrás, quando eu era só coronel da polícia, você, como muitas pessoas, não gostam da política, tem até aversão. É verdade. Mas, de repente, você vê que é pela política que você consegue tudo. Pela boa política é que você constrói coisas maravilhosas. Sem a política, você não muda um ponto de ônibus de lugar. Você não muda um bico de luz. Então, a política está em tudo da nossa vida. E eu, por ter participado durante todos esses anos aqui na Assembleia Legislativa, fico muito feliz. Já deu saudade ou não deu? A saudade você sempre tem, porque os amigos que nós deixamos por aqui, as realizações, principalmente, que nós deixamos por aqui, tudo isso está no coração. Realmente, um pouco de saudade sempre fica. Sempre fica, né? Agora, conta pra gente, deputado, como é que foi essa transição da polícia para a política? Afinal, quando o senhor foi eleito, em 86, o senhor tinha mais de 30 anos de polícia já. Dessa mesma linha, nunca imaginei na vida que um dia eu seria político. Ah, não? Nunca passou pela minha cabeça, não tenho nenhum familiar ligado à política, mas a polícia militar, ela ia passar por uma fase de transição. Vinha de um período de revolução, a revolução lá estava, tinha feito a Constituição Federal, e a polícia militar, nós íamos ter aqui em São Paulo a Constituição Estadual. E a gente percebia que uma das vontades era extinguir a polícia militar, era tirar todas as suas prerrogativas, todas as suas forças, tudo. Uma lembrança, eram 84 deputados, numa mesa com 50 microfones. Não por mal a lembrança, mas um dos deputados, por exemplo, era o José Dirceu, foi constituinte junto comigo. Esse pessoal não tinha pela Polícia Militar nenhum apreço. Nenhum carinho. Nenhum carinho. E se pudesse extingui-la, algumas coisas eram para acabar, o Tribunal de Justiça Militar, o serviço reservado da polícia, o serviço de informações, o armamento da Polícia Militar, enfim, era para descaracterizar completamente. Mas por quê, deputado? Porque colocavam Exército, Forças Armadas e Polícia no mesmo bolo, assim? Exatamente isso, Viviane. Eles também não podiam alcançar o Exército. Então, eles queriam alcançar a Polícia Militar por tabela. E essa era a intenção. Mas a minha intenção, de 35 anos servindo a Polícia Militar, meu pai ter sido soldado quando eu nasci e
se aposentou depois de tantos anos na Polícia Militar. Eu vim aqui pronto para defendê-la. E vim com o meu conhecimento, com a minha disposição, e consegui fazer muito não. Eu consegui fazer com que a Polícia Militar não perdesse 1 centímetro. Nenhuma prerrogativa, então, foi perdida? Nada. Tudo aquilo. Depois eu aprendi que você podia negociar, trocar um voto, você podia. As coisas justas. A política, você troca ideias e você faz coisas grandiosas dessas ideias. Essa é a política com P maiúsculo. Isso encantou o senhor? Isso na me época? Fascinou na época. Eu já era advogado, já era professor de direito constitucional, conhecia tudo. Então eu vim para cá com todo esse conhecimento e, além de não deixar acabar nada da Polícia Militar, ainda eu coloquei coisas, por exemplo, a Polícia Militar na Constituição é imexível. Não pode mexer só numa outra Constituição. Criei no artigo 195, parágrafo único, uma coisa que a Polícia Militar não tinha bem incorporado, que era a Polícia Ambiental. No parágrafo único, coloco Polícia Ambiental como na Constituição. Hoje, a Polícia Militar de São Paulo é a maior do Brasil, tem 3.000 homens, é a mais bem aparelhada, é o modelo do Brasil, a Polícia Militar de São Paulo ambiental. Nós tínhamos, por exemplo, a Polícia Militar tinha se fundido com a Guarda Civil. Mais de 3.000 oficiais tinham sido injustiçados. Consegui promover, isso no artigo, nas disposições transitórias, no artigo 29 e 30, eu consegui promover mais de 3.000 oficiais, fazer justiça a eles, promover a primeiro-tenente. Quase todos foram alcançados. Então, veja que são coisas que você traz no seu coração como realização. Dizer, olha, eu fiz este livro, eu fiz essa Constituição e deixei aqui gravado muito trabalho, muita dedicação e aquilo que eu nasci soldado, nasci na Polícia Militar, pude defendê-la e com o maior brilhantismo. Nunca, nenhuma vírgula que prejudicasse a Polícia Militar, eu permiti que fosse aprovada aqui. Então, essa foi uma das realizações que nós tivemos. Uma das muitas realizações. Uma vez eu ouvi o senhor falar, eu achei muito interessante. O senhor estava contando a diferença entre a polícia e a política. Aí o senhor disse assim, na polícia não tem erro, 2 e 2 são sempre 4. Isso. Não tem o que discutir, mas na política não. Nem sempre 2 e 2 são 4, como assim? Perfeito, Viviane. Essa sua colocação, essa sua lembrança é muito útil para nós agora. Porque eu vinha da Polícia Militar, como tem o regulamento disciplinar, é tudo cheio de normas. 2 mais 2 sempre são 4. Sempre são 4. Depois eu vim aprender aqui que na política 2 mais 2 pode ser 4. Então, como era isto? Era quando eu comecei a fazer a elaboração das leis, dos artigos, eu tinha que ver aquilo tudo. E no caso, daí eu fui vendo, fui me adaptando rapidamente a esta situação, porque era uma coisa rápida. Eram 84 deputados, lobby de todos os lados. Tudo quanto é lado na Constituinte, era a hora que todo mundo queria defender o seu interesse ali. E no caso da Polícia Militar, vinha de 20 anos de uma revolução, 20 anos de coisas, de uma situação onde alguns adoraram, outros odiaram, e os deputados que aqui estavam, o PT, por exemplo, ou outros partidos também, odiavam. E a Polícia Militar era onde eles queriam atingir. E impedir que isto acontecesse, eu posso dizer que eu fiquei muito feliz de ter conseguido isso. Bom, quando o senhor chegou coronel, como eu já contei, mais de 30 anos de polícia, com esses objetivos todos, de não deixar a prerrogativa principal ali, né, o poder da polícia terminar. O senhor conseguiu fazer tudo isso, mas o que me interessa é saber como, porque não bastou só dar a sugestão
para entrar na Constituinte. O senhor teve que negociar, o senhor já disse aqui, negociar com bancada, negociar com partido, e aí? Exatamente isso que nós aprendemos rapidamente. E a minha luta sempre foi mais segurança e menos drogas. Eu já nesta época, eu já recuperava pessoas há muitos anos. Há 43 anos eu recupero pessoas do álcool, das drogas. Isso tudo começou lá atrás para recuperar um soldado, meu comandado, que bebia 1 litro de pinga no final de semana, num dia só. E eu recuperei aquele moço, ele parou de beber, hoje ele está, na época que nós estamos fazendo essa gravação, ele está 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Esse moço, ele chama Heraldo Serpa, ele está feliz, tem orgulho que eu cite o nome dele. Ali, então, eu comecei a cuidar de álcool e drogas. Eu vim para cá também com esta intenção, o que eu pudesse fazer para que a gente orientasse o que a gente podia fazer no Estado. Tudo isto é bastante confuso, é bastante coisa, porque eram 84 deputados, é o Estado fazendo lobby, é todo mundo querendo. E, além disto, vai surgir, para mim, mais 2 setores importantíssimos que surgem para eu poder cuidar também. Polícia Militar, minha alma, sangue, nasci enrolado numa farda. Agora surge também, eu vou cuidar também do Poder Judiciário e do Ministério Público. Coube para mim alinhavar todas as dificuldades para que nós pudéssemos juntar o que fazer na Constituição com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas não era isto. Os deputados participavam de todas as votações, de todas as discussões. Quando eu escrevi esses artigos que defendiam a Polícia Militar, o 195, isso foi na minha mesa, na minha sala. E depois eu trazia para o plenário das discussões e justificava, defendia... E haja discussão! E haja 50 microfones ligados, e você, pela ordem, pela palavra, vai... Você já tinha feito discurso? Já, eu por ser advogado, dava aula, direito constitucional, penal... Então não foi nada muito assim... Não foi, mas é um aprendizado novo. É um frio na barriga? A política, você nunca sabe nada. É incrível. Eu tenho a impressão que, hoje... Se vamos pegar um gênio aí da política, Ulisses Guimarães, um gênio da política, Orestes Pérsia, eu tenho a impressão que ao longo da vida eles não terminaram o primário da política. De tanto conhecimento que ela tem pela frente. De tão difícil que é, de tão complicado, é o ser humano. Ali é um jogo de interesses. É através do plenário, das assembleias, de uma constituinte, que os interesses... Todos eles se chocam e cada um quer defender o seu. Então, é uma coisa muito bonita você conseguir fazer isso. O que o parlamento pode fazer por essa questão tão grave da insegurança, do avanço das drogas, que eu falei na abertura? Você sabe, Viviane, pode tudo fazer, só que tem determinadas limitações. Eu pude defender a Polícia Militar, mas... Como deputado estadual, você não pode fazer o Código Penal, você não pode mudar as leis penais, porque essa depende da condição do governo federal. Você não pode influir no sistema penitenciário, você não pode influir na política que faz a segurança das nossas fronteiras, que é por onde entram as armas e por onde entram as drogas. Você não pode influir... em muitas coisas, por exemplo, o tráfico de drogas através dos mares, tudo isso tem que ser prioridade para o governo federal. O nosso sistema penitenciário, que é a maior vergonha, né? Quando 72% das pessoas que cumprem pena no Brasil voltam para o crime. Isto você não tem como fazer leis para isto como deputado estadual. O governo federal tem que ter prioridade. Então, é possível fazer. Mas aqui em São Paulo, ainda voltando à nossa Constituinte,
voltando à nossa Constituinte, um capítulo muito interessante e que talvez muita gente não saiba, muito promotor, que hoje o Ministério Público é um órgão dos mais respeitados de São Paulo. Mas eu tive o privilégio de participar do início de tudo isto que é hoje o Ministério Público de São Paulo. Veja você, eu fico responsável por coordenar toda a legislação, o que ia ser feito pelo Ministério Público. Olha o que acontece. Veja Pela competência até do promotor ali? Tudo isto que dependia do governo estadual, nós íamos mudar. O Ministério Público tinha determinadas prerrogativas, mas eles precisavam mais prerrogativas. Como é que se faz um lobby bem feito? Lobby bem feito. Ó, gente, presta atenção, hein, que essa aula aqui, ó, é para poucos. É um aluno conversando com outros alunos. Um homem, o promotor, na época, o procurador-geral do Estado, era uma pessoa simpaticíssima, que é o doutor Cláudio Ferraz Alvarenga. Um gênio, de uma delicadeza, de uma competência, um homem espetacular. Ele era o promotor, o responsável pelo Ministério. O que ele faz? Ele percebe que era eu que ia coordenar o Ministério Público. Ele gentilmente, não precisava fazer isso, mas ele me convida para que eu vá cumprimentá-lo. Ele vem me cumprimentar e me convida até para almoçar com ele. E o que ele faz desse almoço? Para me explicar. Ele leva 5 outros promotores, e os 5 promotores, um deles era o doutor Renato, outro era o doutor Corse, todos eles tinham sido oficiais da Polícia Militar e meus colegas. Então, estamos em casa falando. E ele pega e expõe tudo aquilo que o Ministério Público precisava. Explica, esclarece. Me lembro até que foi num hotel Nikkei, que nós almoçamos. E, então, daí, ele vai me explicando e eu passo a defender todas as causas do Ministério Público também, porque o Ministério Público tem muito a ver com a segurança. Com certeza. Então, tem muito a ver. Resultado, o Ministério Público, ele consegue inserir na Constituição tudo aquilo que era previsto. É uma instituição honradíssima, brilhante, digna. E até hoje, eu queria um dia, lá no Ministério Público, eu e o doutor Cláudio Alvarenga, tomarmos um café e relembrar esse assunto lá com eles. E levar os outros promotores que foram oficiais comigo. E nós colocamos. Mais adiante, se aprova aqui o regulamento interno do Ministério Público. E hoje é esta potência que São Paulo deve muito ao Ministério Público. Vou chamar, então, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o que foi possível fazer na Constituinte. Ó, o bom lobby, então, foi porque eles convenceram o senhor do trabalho dos promotores e o almoço devia estar gostoso também, né? O senhor não falou dessa parte. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta. Hoje a gente recebe o Coronel Edson Ferrarini, um homem que passou 7 mandatos trabalhando aqui na Assembleia Legislativa. Ó, a gente até enche a boca para falar 7 mandatos, é um tempão de vida, né? Vida que passa muito rápido, a gente estava comentando agora, né? Você sabe, Viviane, tudo na vida é bastante rápido. A gente não percebe como ela... nós estávamos achando que o tempo de televisão passa rápido. A vida passa dessa forma. E o que a gente não pode é estragar os momentos de vida. Eu, como psicólogo, às vezes tenho que tratar pessoas e eu vejo, mas como você é infeliz porque você quer ser infeliz. Você joga os seus momentos fora, você curte os seus momentos de ódio, você briga com a sua família, você briga com você mesmo e ele não se dá permissão para ser feliz. E a gente tem que entender que cada dia, o dia de hoje, é o dia mais importante da nossa vida. Porque o que passou
ontem, isso é história. Não muda mais. Isso já não volta mais. Hoje é o dia mais importante, porque hoje é o primeiro dia, de hoje para o fim dos nossos dias. Então, resta viver esse momento com alegria, felicidade, dignidade, mas para ser feliz, você precisa querer e se dar permissão. Se não, fica aí batendo cabeça. Agora, já que o senhor falou em presente, em aproveitar cada momento e garantir, né, assim, um futuro feliz, a gente tem que entrar nesse assunto das drogas, um assunto que o senhor conhece muito bem, que o senhor é especialista, e eu queria saber por que cada vez mais a gente perde jovens, a gente, por conta do que esse tráfico de drogas provoca, de violência, a gente perde pais de família. Qual política pública está faltando, está falhando? Onde é que é a falha? Viviane, essa sua pergunta é fantástica. E, pelo seguinte, a tendência, a droga, o que acontece? E a tendência, eu não sou catastrófico, mas a tendência é aumentar, por uma razão assim. A droga não tem hoje no mundo um remédio capaz de curá-la. Não tem cura, como não cura diabetes, como não cura alguns tipos de câncer. Outro tem 100% de cura, outros não tem, como não tem cura AIDS. E o que as pessoas diriam que está lá nos ouvindo, mas em Cristo, Jesus cura tudo. Mas lá na Cracolândia, o cidadão não quer Jesus, ele quer droga. Então, por que aumenta? Porque ao longo da vida, cada pessoa viciada, veja você, cada um viciado, na minha experiência clínica de 43 anos, andei o mundo estudando droga. Só para falar de maconha, tive 2 vezes em Amsterdã, na Holanda, e o mundo inteiro. Cada pessoa, um engenheiro viciado em cocaína, ele não é traficante. Um engenheiro, com todo respeito, advogado, médico, deputado, seja quem for. Ele vai viciar ao longo da vida, sem ser traficante, de 5 a 10 pessoas. Não por nada, ele vai facilitar para um, vai dar para um colega, vai ajeitar, o outro vai pedir, 10. Esse aqui mais 5 a 10, esse aqui mais 5. A progressão é geométrica ao longo da vida. Então, as pessoas estão nos ouvindo, bom, mas e o meu filho, o que eu faço? Prevenção. Depois que a droga entra, registra no cérebro, na memória química, você não apaga, não tem como tirar. Mas não é só a cocaína e a maconha, é o mesmo que o cigarro, é mesmo que a bebida, de cada 10, um vai ser alcoólatra, bêbado de sarjeta. Então, a droga, os pais, Viviane, têm que ter um livro, uma orientação, alguma coisa de como falar. Para saber como fazer essa orientação. Isso, Porque não adianta só a gente dizer para o filho que faz mal e mostrar, porque pode ser que ele queira experimentar, ele vai para a faculdade. Então, isso até me dá arrepio de pensar, de medo, né? Viviane, você sabe, porque o pai precisa saber que a droga, e o jovem, a droga tem algumas armadilhas que nós não falamos para o nosso jovem. Quais são as armadilhas que ela tem? Uma que eu falei é essa que registra na memória química no primeiro cigarro de maconha e não apaga nunca mais. Uma vez, então. Uma vez. Experimenta. Você cheirou uma carreira de cocaína, a grande armadilha é que ele vai adorar, vai gostar. A outra armadilha é que ele vai gostar e na hora não é nada grave, não, eu gostei, achei bem. Não é como se fosse uma dor de dente, um canal inflamado. Não quero nunca mais. Eu vou correndo do dentista. Não, ele vai devagar, essa armadilha ele não percebe, ela vai entrando aos poucos. A maior armadilha da droga, a maior, uma das maiores. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, comandei vários batalhões, andei o mundo e nunca soube de uma pessoa viciada por um traficante. O que é isto? O cara que pegou o revólver, botou na cabeça do cara e disse, cheira essa carreira de cocaína, senão você morre. Fuma esse cigarro de maconha, senão você morre. Não. Ela vai vir pelas mãos do melhor amigo, às vezes.
às vezes por um parente, um primo, porque o cara que usa droga, principalmente namorado, namorada, e eles vão oferecer. Naquela hora, eles vão falar 5 mentiras para o jovem. 5. Entra nessa, experimenta uma vez só, isso está na moda, está todo mundo usando, não seja careta, usa uma vez só. Se o jovem não estiver preparado para, nesse momento, dizer não quero, começa é mais um que vai sofrer com a droga. E outra armadilha da droga, ele mente para ele próprio. Eu paro a hora que eu quero. Daí ele viu o cara caído lá na Cracolândia. Não, ele é nóia. Eu não vou ficar desse jeito. Ele é nóia, eu não vou ficar assim. Ele é nóia, eu sou diferente. Daí, essas mentiras e uma outra dificuldade. É a única doença em que o paciente se apaixona pela doença. Ele não quer ajuda. Ele não quer sair. Não quer sair. Só vai me procurar, pelas minhas mãos já passou o Maracanã lotado. Maracanã lotado de pessoas usando álcool e drogas, são 100 mil pessoas. Que já passaram pelo pelas Centro minhas de mãos. Recuperação Coronel Edson Ferrarini. Daí, todos eles ficam viciados em gente viciada. Olha quanta coisa que a gente precisa saber. Então, ele tem o amigo viciado, é com ele que ele vai, é com ele que ele sai. Pai e mãe, num determinado estágio, não fazem mais parte da vida do drogado. Ele quer só droga. Paciente meu diz isso. Eu pergunto a ele tem uma carreira de cocaína, teu filho, que nasceu de espermatozoide seu, aquela sua mãe que está ali... Chorando, sua esposa, entre eles, com quem, e uma carreira de cocaína, você fica com quem? Eu fico com a cocaína. Meu Deus. Coronel, uma coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, o senhor disse que são 5, né, tentações ali, 5 mentiras que vão dizer para o jovem, e nessa hora o jovem precisa estar preparado para resistir, para dizer não. De quem é essa responsabilidade? O senhor disse que os pais têm um papel muito importante, mas qual é a responsabilidade do Estado para prevenir isso, para ensinar esse jovem a dizer não? É a escola que tem que dizer? Onde é que a gente aprende isso? Nós temos 2 caminhos só para você prevenir isto. Você só pode prevenir, você citou os 2, Viviane. Você citou a escola e você citou a família. Só por estes 2 caminhos que você consegue. Na escola, nossa escola é falha, não faz isto bem feito. A escola toca no assunto? É omissa, não sabe falar. Não, eu estou dizendo isso em São Paulo, maior estado do Brasil. Imagine, não se fala. A escola ensina. Quem tem que educar sobra para os pais. E os pais, a melhor e única maneira que você tem de educar um filho é pelo exemplo. Na família que você fala em Deus, na família que você aprende a rezar, na família que você troca ideia dos problemas do jovem, na família que você é um ombro amigo na hora que precisa, na família a hora que você adverte na hora que é para divertir, é que você chama atenção quando é para chamar. Então, tudo isto é esse conjunto de coisas que vai ajudar o jovem a sobreviver à droga. Eu estou falando jovem, mas eu tenho paciente entrando na cocaína aos 45 anos também. Então, bom saber. Então, não escolhe nem idade mais, não escolhe classe social, nem raça. Nem raça. Mas a grande maioria, o jovem, por que é o jovem dos 13 aos 23, 24 anos, que é uma idade crítica? Por que isso acontece? Ele quer experimentar? Porque é a idade onde ele está descobrindo o mundo, é a idade onde a família, você imagina um filho de 13, 14 anos. A família influi, mas quem que vai influir mais? É o grupo de amigos. Ele vai usar a roupa... A mãe vira uma chata, né? Mãe é nerds. Eu também, eu guio o carro com as minhas filhas e elas, pai, você não sabe guiar, você não deu seta. Pai, você está matando tartaruga, passou em cima daquelas coisas. Pai, você não acendeu o farol. Quer dizer, é normal o filho se autoafirmar em cima do pai. Mas você... Agora, e o exemplo? Aí é tudo.
Esse exemplo vai pesar na hora que ele tiver que dizer não. Ah, tudo. Vai. Nessa hora ele vai. O filho tem que ter orgulho de dizer esse não. De dizer, pai, um cara hoje me ofereceu maconha. Eu falei para ele, não quero, Não. filho. Isso. E sabe como faz isso? Batendo papo, se informando a respeito. Não é usar o bom senso, usar o bom senso, não, dá uma informada, vê um artigo, um assunto na televisão, chama o filho, comemora, sabendo que ele vai achar que você é nerd, que você é um otário, você é um tonto. São dois lados, na minha opinião. Me corrija se eu estiver errada, deputado. A gente teve uma CPI aqui na Assembleia que tratou dos trotes nas universidades. Eles exibiram cenas de festas em faculdades absurdas, assim, chocantes, que, assim, não dá para acreditar a quantidade de droga e a quantidade de bebida que tem numa festa de uma medicina da USP, que a gente não consegue mesmo entender como entra sem ninguém ver. Quer dizer, se essa droga não tivesse ali à disposição, seria mais fácil também dizer não. O combate a isso também não tem que ser intensificado? Ele é intensificado, mas hoje a droga e o crack, ele está em todas as esquinas do mundo, ele está em todas as esquinas de Paris, está em todas as esquinas de Londres, está em todas as esquinas de Roma, igual está aqui em São Paulo. Eu tenho um paciente que a mãe levou o filho para Tóquio, exatamente, ela era japonesa, para fugir da droga. E ele informando, dentro de uma semana, eu já sabia onde comprava cocaína, eu já cheirava, eu já fazia tudo, meu paciente. Então, você veja que o importante a droga está em todas as esquinas do mundo. É você prepará-lo para dizer, não quero, estou fora, orgulhosamente. Nessa festa da USP, alguns cheiraram, alguns beberam, outros se jogaram na piscina, outros fizeram, mas alguns orgulhosamente disseram, estou fora. Tem que preparar o filho desta forma. Como é que faz? Fácil, não é tão difícil não. Bons exemplos. Eu sou soldado, por que eu sou coronel? Porque quando eu nasci, meu pai era soldado, meu herói, meu ídolo, me pegava pela mão e me levava nos quartéis. Eu queria que o mundo visse ele pegando na minha mão. Pegando na minha mão. Até hoje eu tenho emoção ao falar do meu herói, que hoje ele está no céu, está com Deus, com a minha mãe, Dona Rita. Mas então, ele me levava no quartel e ele nem percebia. Mas eu queria que todos vissem ele me pegando na mão. Para imitar o meu herói, o meu ídolo, o que eu fiz? Eu entrei na Academia do Barro Branco, eu fiz e fiquei na corporação durante 35 anos. É hereditário? É contagioso? Não, é o bom exemplo. Vamos falar então mais sobre esse combate, né? As Vamos drogas daqui a falar. pouquinho no próximo bloco? Vamos falar. A gente volta com mais memórias daqui a pouquinho, não sai daí. Até já. A gente volta com memórias do Poder Legislativo, esse é o nosso último bloco. Vamos continuar aproveitando a sabedoria do nosso entrevistado de hoje, o Coronel Edson Ferrarini. Coronel, o senhor falou que esse trabalho já dura mais de 40 anos, né? Que o senhor mantém esse Centro de Recuperação Coronel Edson Ferrarini, fica no Jabaquara, é isso? Se estiver errado, o senhor me corrige, aqui em São Paulo. No Jabaquara. Tudo de graça? Tudo de graça. Porque, você sabe, hoje eu faço palestra em escola, em empresa, faço palestra em todos os lugares sobre droga. Porque se a droga, as pessoas entram por curiosidade e desinformação, só por isso que entra. O cara não entra na droga porque ele está com a unha encravada, porque ele está com a roupa velha, porque vai para comprar remédio para a mãe que está doente, nada disso. Ele entra por curiosidade e desinformação, só por isso. Não entra por uma fuga? Nada de fuga. Eu tenho paciente milionário, nada, não entra por sem fuga. Problema. Não, você inventa. Entenda uma coisa, o cara não entra na droga porque ele tem problemas. Ele passa a ter problemas porque está na droga. Então, eu tenho paciente de me procurar e dizer, Coronel, eu vim procurar o senhor.
Porque hoje, por que que eu vim? Hoje acabei de vender a cama onde eu durmo. Eu, minha mulher e meus filhos troquei por algumas pedras de crack. Então vim lhe procurar. É só no fundo do poço. Então, não é por problema. Ele tem problema porque usa droga. Não é que ele entra, a droga é uma fuga, a droga é aquele... Não. Então, só que o cara não percebe, o mundo ainda não entendeu, as pessoas ainda não viram o quanto é ruim. Porque eu não conheço um drogado feliz, assim, dizer, eu cheiro... Não tô nem aí. Tô nem aí. Deputado, o mundo está discutindo, o Brasil discute há um tempão, a descriminalização das drogas, a descriminalização da maconha, o uso da maconha para fins medicinais. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eles vão conseguir isso daí. Nós criamos uma desgraça no mundo que foi a liberação do cigarro. Porque o cigarro é a maior causa de morte evitável no mundo, é o cigarro. É a maior causa, porque o sujeito vai fumando, é uma coisa lenta, o pulmão vai contaminando, uma hora ele vai morrer, ele vai... Pode fumar em qualquer lugar. Aquelas mortes bobas, nós fizemos a lei aqui, que aí não pode fumar em lugar fechado, tudo bem. Criamos a desgraça do cigarro, criamos a desgraça do álcool, legalizou o álcool está legalizado, você pode, menor de idade, não pode, mas... E agora eles vão criar a terceira desgraça no mundo, que é a maconha. A maconha tem todos os males que o cigarro tem, dá câncer do pulmão, dá tudo, e mais alucinação do tetrahidrocannabinol. Eles vão conseguir, o mundo vai caminhar nessa direção, se as famílias estão se unindo, pouco, mas eles vão conseguir. Vai ser a terceira desgraça do mundo, porque depois de legalizar a maconha, eles vão querer legalizar a cocaína e vai por aí afora. Então, isso o senhor é totalmente contra? Contra. Não serve para nada, isso não beneficia ninguém. As pessoas que são favoráveis à legalização da maconha, eles são viciados, desinformados, não têm nenhum compromisso com os nossos filhos, com a nossa juventude. Então, você certamente viria à cabeça, mas e um ex-presidente que for favorável, o que ele é? Equivocado. É um equívoco, é uma bandeira equivocada. Você está falando do Fernando Henrique? Do Fernando Henrique. Podia ser outras bandeiras, podia pegar. Então, a legalização da maconha vai ser o primeiro passo. A maconha medicinal. Olha a mentira que eles fazem. O que dá o barato da maconha, o que o cara sente, essa alucinação, que o sujeito, é o tetrahidrocannabinol. Tudo bem. Isso aí é que faz você bater o carro, porque provoca distorção de tempo e distância. O remédio, a maconha tem mais de 400 componentes químicos. Um deles chama canabidiol. Ele não tem nada a ver com o barato da maconha, ninguém é contra. Esse aqui serve para alguém que diz, quem tem câncer aumenta a vontade de comer, quem tem AIDS aumenta a vontade de comer, a pessoa que tem ataque. Lógico, ninguém é contra isso, mas a medicina ainda não provou que o canabidiol é fantástico. Mas se eu tenho um filho que tem 40 ataques por dia, se ele tomar isso aí, ele tiver 39, 35, maravilha, está legalizado isso aí no Brasil já. E eles usam a maconha medicinal como uma maneira de enganar as pessoas. Somos profundamente favoráveis a essas pesquisas, mas não tem nada. Ninguém fala, por exemplo, da heroína medicinal. Ninguém fala do ópio medicinal. Ninguém fala isso. A morfina, por exemplo, que é usado em anestesia, é derivado do ópio, mas ninguém fala do ópio medicinal. Eles usam a maconha medicinal como uma maneira de enganar a população e eles, infelizmente, dentro de algum tempo, não muito, eles vão conseguir legalizar. Alguns legalizar, plantar, é a terceira desgraça que o ser humano arruma. Já tem a desgraça do cigarro, a desgraça do álcool, e eles querem a desgraça da maconha. E, na sequência, vão falar em liberar a cocaína. Deputado, deixa eu lembrar uma outra frase do senhor também que eu gostava, quando o senhor falava aqui, que governar é eleger prioridades. Essa o senhor fala bastante.
É verdade. Se o senhor hoje tivesse a caneta no governo do Estado, no Brasil, qual seria a prioridade no combate às drogas, ao avanço das drogas? Ao avanço das drogas. Primeiro, a nossa legislação ela é das mais brandas do mundo. No Brasil inteiro não tem nenhum viciado preso. Não tem, porque a nossa lei, pelo artigo 28, ela diz que aquele que é pego para uso próprio, ele só pode ter advertência do juiz, frequentar até 5 meses um lugar onde recupera pessoas, e ele só pode ter essas advertências durante 5 meses, nada mais do que isso. Mas o cara não pode estar com 10 quilos dizendo não é para uso próprio, não 10 quilos de cocaína, porque é para cheirar mas já é uma comunidade inteira cheirando. Então, o que eu faria? Primeira coisa, no Brasil é o país da impunidade, né? O Brasil é o país onde é o paraíso penal. Ninguém vai para a cadeia. Você vê que não vai para a cadeia, se tiver um bom advogado, você sai logo, não fica preso. Então você não precisa fazer novas leis, você precisa mudar o Código de Processo que o cara fique na cadeia. O cara fica... Aqui ele cumpre 1/6 da pena, aqui é tudo, daí o juiz, o advogado, ele vai, completou 70 anos, já prescreve, já não vai mais. É um país da impunidade, então eu acabaria com a impunidade, porque a pena não é que só... Boa prioridade. Não é que só a pena resolve, tem o efeito pedagógico da pena, então faria isso aí. O investimento, você cresce. Como é que cresceu a China? Como é que cresceu a Coreia? Como é que cresce o Japão? O Japão tem 1% de analfabetos. Educação. 1% de analfabetos, incluindo na estatística os loucos e os recém-nascidos. Não tem analfabeto. Aos 18 anos estão quase todos na universidade. Um país com 130 milhões de habitantes, um pouco maior que São Paulo. Então você veja, se você investir na educação desse país, a médio prazo, não adianta... Qual é o erro do Brasil? O programa vai para a história. Não adianta você pegar... Nós temos no Brasil 90 milhões de pessoas, 80 milhões recebem um cheque do governo. Dos 201 milhões que tem hoje, recebem um cheque do governo. 10 milhões são funcionários públicos. O que esses... E não ensina ele como ganhar. Você só dá o dinheiro. Isso você afunda o país, fica um saco sem fundo, e você, então, eu continuaria por algum tempo com essa ajuda, mas botaria todos na escola. Essa política de transferência de renda com escola. Com escola, para ele aprender a ganhar. Na sequência, o que você faria? Segurança pública, que você faria com melhorando as polícias, melhorando os salários, melhorando as cadeias do Brasil. Investimento. Investimento nas coisas que o público fica feliz. Não é fazer as coisas demagógicas que o governo engana aqueles que recebem. Isso é o populista. Esse é o demagogo. O Brasil precisa de um estadista. O populista, o demagogo, o que ele faz? Ele planta um pé de couve para colher na próxima eleição. O que faz o estadista? Ele planta um pé de carvalho para fazer sombra para as próximas gerações. Isso é o que nós precisamos no Brasil, é o que está faltando. Se eu tivesse essa caneta, nós íamos ver quantos pés de carvalho nós poderíamos plantar. Então, investimento na polícia... Na educação, em primeiro lugar, cuidaria da saúde desse povo, que a mulher está parindo no corredor do hospital. A criança está nascendo e ela não tem o que fazer. Isto é um país que o Brasil é uma terra de ninguém. Então você teria que dizer, o Brasil pertence aos brasileiros. A corrupção, aí penas mais pesadas, sem dúvida alguma. E o Brasil é um país que dá certo, tem as melhores condições do mundo, tem um povo maravilhoso e a nossa terra é fantástica. Esse país é o país, não é muito longo, não. Pouco tempo nós vamos ter um país digno. Basta que tenhamos pessoas
que o estadista que tome conta Acho que os desse políticos têm Brasil. que dar o exemplo também, né? O senhor falou dos pais. O político dá o exemplo. O político corrupto e safado, a este um inferno. Vamos deixar o endereço para quem quiser procurar o centro de recuperação. Se você entrar na internet, é mais fácil. Ah, é o ok? site. Você entra no site, Cel Edson, Ferrarini Edson. Se você entrar lá... Dá um você, Google ali. O Google ali, você entra no Google, Coronel Edson Ferrarini, você tem todas as informações e eu tenho muito orgulho de ficar à sua disposição e dizer que nesses longos anos, cada dia que passa, eu falo, oh meu Deus do céu, eu rezo, agradeço meu pai, minha mãe que estão lá no céu, estão com Deus, e eu todos os dias, eu procuro dizer, vou fazer alguma coisa. É possível ajudar Deus a melhorar no mundo. E você faz isso. As pessoas falam das guerras do mundo, mas a paz começa no coração de cada um de nós. É só pensar nisso. Vamos terminar, então, o nosso Memória cheio de mensagem positiva, hein? Que a gente... um momento de cada vez na vida, todos valem a pena. É possível sair das drogas. É possível sair das drogas, é possível ajudar Deus a melhorar o mundo, é possível ser feliz. Precisa se dar permissão para ser feliz. E na política a gente nunca sabe de nada, mas pode se esforçar, né? Pode se esforçar para aprender. E é possível sim. Se você quiser melhorar, aprender, fazer e se dedicar, maravilha, o feliz é você. O Brasil está precisando, né, deputado? Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, por compartilhar com a gente tanta história bonita, positiva e deixar essa mensagem, né, para quem está assistindo a gente precisa dessa ajuda, tem algum familiar passando por esse problema das drogas, conhece alguém, precisa de ajuda, existe saída sim, né? E ela passa por política pública, ela passa por vários tipos de ajuda como essa que o senhor dá lá no centro. Nós ainda vamos conseguir ter na escola, a escola fazendo a sua parte de orientação com relação à prevenção. Mas tudo começa nas famílias, é lá, ali, você pai, você chegou em casa, quem chegou? Chegou o amigo, chegou o companheiro, chegou aquele que vai trocar ideias, vai perguntar como foi o dia do seu filho, ou chegou alguém que só vai atrapalhar. É possível. Vamos pensar nisso, então. Muito obrigada. Memórias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência também. Para você, uma ótima semana e até a próxima.